Na semana que o assunto mais forte lá no Congresso é a anistia, Luiz Inácio se reuniu com Hugo Mota. Para quê? A gente não sabe, porque a reunião não estava na agenda oficial. Paralelamente a isso, Lula, que está convencido de que vai conseguir derrubar a anistia, que pode ser sim votada essa semana, pelo menos a urgência, e aí Hugo Mota é obrigado a pautar, Lula liberou 3,2 bilhões de emendas. E aí, todo mundo ficou feliz? Não, as pessoas ficaram meio felizes, por quê? Porque do outro lado, o STF, através da pessoa do eminentíssimo Rocambole do Inferno, avisou que mandou a Polícia Federal investigar corrupção, supostas corrupções nas emendas PIX. Ou seja, gente, então, sururu de caroço, vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos falar também que a STF ameaçou colocar Bolsonaro na papuda caso venha mais alguma sanção Magnitsky para alguém ou qualquer outro tipo de sanção. Vocês têm ideia do absurdo total e completo que é uma alegação dessa? E pior, que é a mídia noticiar isso como se fosse a coisa mais normal do mundo? Tem noção? Fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma revisada em tudo aí. E se você puder achar o nosso trabalho relevante, dá aí uma compartilhada do nosso link nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, que vocês ainda frequentam, enquanto a gente ainda tem redes sociais. Nossa senhor, tem tanta coisa para falar que eu vou ter que engatar uma primeira aqui e vocês só vêm. Antes de ir para nossas matérias de capa, eu quero registrar esse momento, que foi uma manifestação em homenagem ao Kirk ontem. Onde aconteceu isso? No sul da Califórnia, e essa manifestação ela foi encabeçada por um pastor evangélico, deixa eu mostrar aqui para vocês, foi no San Clemente Outlets, no sul da Califórnia, liderada pelo pastor John Randall. Foi incrível. Por isso que a Ana Paula Henke vive dizendo que lá na Califórnia, apesar de ser um dos estados mais socialistas dos Estados Unidos, lá eles têm uma bolha conservadora e ela até não entra muito em detalhes a respeito disso não, mas parece que a bolha conservadora lá do sul da Califórnia resolveu que não vai ficar mais calada e não vai mais se encurvar, deitar e servir de capacho para o seu oponente. O que a gente não pode dizer da Jovem Pan. O que aconteceu com a Jovem Pan? Vocês lembram que a Jovem Pan limou todos os seus comentaristas de direita em 2023 para agradar o sistema, para agradar o regime? Tentou alimentar o monstro, refez o seu editorial, a sua linha editorial foi toda refeita, uma bagunça dos cacete, todo mundo muito injustiçado, mas parece que nem contratar o advogado da Bermuda, que vai até o STF de Bermuda, que é o Cacai, aliado de Lula, apoiador de Lula, que a Jovem Pan contratou para se defender da acusação de ser antidemocrática, fazer fake news, nem isso adiantou. Então, veja, vamos fazer uma viagem no passado. Primeiro, a Jovem Pan proibiu os comentaristas de falarem certas palavras. Depois, diante da revolta dos comentaristas, a Jovem Pan mandou todo mundo embora. Não foi todo mundo, alguns saíram e os outros foram atrás por indignação e foi assim que nasceu a Revista Oeste. E aí, logo em seguida, a Jovem Pan, apesar de ter refeito sua linha editorial, mandado todo mundo embora, limado todos os comentaristas conservadores que pegam ali na ferida, contratou o Cacai. Por que o Cacai? Porque, olha, a Jovem Pan precisava de um advogado que tivesse muita penetração, uma penetração fácil lá no STF, como é o caso aqui desse moço que vai ao STF de Bermuda, né? Mas parece que não adiantou. O monstro que eles tentaram alimentar não ficou saciado. Ontem, o Ministério Público pediu cancelamento do registro da Jovem Pan por desinformação e conteúdo antidemocrático e disse que a Jovem Pan contribuiu para a campanha com o intuito de desacreditar as instituições nacionais e o processo eleitoral brasileiro. Nós avisamos que não ia parar em nós, Jovem Pan. Bem feito. Pede lá para o Cacai ter algum tipo de competência ou algum tipo de honestidade. Vocês tinham dúvida que ele ia jogar nas duas pontas? Seus idiotas. Bem, outro
que está fazendo papel de idiota também é o Hugo Mota. Por quê? Na semana em que tem tudo para a urgência, pelo menos, da anistia ser votada e aprovada, Hugo Mota foi se reunir com o Lula no meio desse furdúncio tudo. Qual foi o motivo da reunião? A gente não sabe porque a reunião não consta, né? Não constava, porque a reunião foi ontem, não constava da agenda oficial. Mas a gente sabe que Lula, né, liberou 3,2 bilhões de reais em emendas. Assim, do nada ele falou, o tempo tá bom, o sol tá lindo, tá maravilhoso, vem chegando a primavera, dia 22 de setembro já tá aí, a gente vai cantar quando entrar setembro, né? Então eu vou liberar aqui uns bilhãozinho. E do Neida, Lula foi lá e se reuniu com Hugo Mota. Mas eu acho que o Lula e o Dino não andam se comunicando. Ou eles já se comunicaram e tem tudo planejado. Porque lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Dino mandou investigar corrupção com emendas PIX. Lula acaba de liberar não sei quantos bilhões, mas aí vem o Dino e canta: não vou dar, não vou dar não, você vai ver a grande confusão. Não, estou musical hoje, não sei porquê. Bem, então assim, ele mandou a PF investigar, porque agora o STF manda a Polícia Federal investigar emendas PIX e recomendou, né, a instalação dos inquéritos que deverão ser feitos por Estado para apurar eventuais práticas de 6 crimes. É assim, olha, não vi indício nenhum, mas começa a investigar aí, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Não que eu duvide que a PF vai encontrar. Muito pelo contrário. Agora, quando começar a pipocar só corrupção de PT, vai acontecer duas coisas. Ou o Dino vai entrar com abafa tudo, ou o Dino vai começar a pegar qualquer pelinho e ovo de deputados da direita para dizer que também é o golpe das emendas PIX, né? Vocês sabem bem. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Marco Rubio, o Paulo Figueiredo deu destaque aqui a fala dele já traduzida, ele participou de uma entrevista em que foi perguntado qual seria a reação dos Estados Unidos diante da condenação de Bolsonaro, ao que Marco Rubio comentou que a resposta é que o Estado de Direito está se desintegrando. Isso ele falou se referindo ao Brasil. Você tem esses juízes ativistas, um em particular, que não só foi atrás de Bolsonaro, aliás, ele tentou realizar reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos. E, na verdade, ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido. Então, haverá, sim, uma resposta dos Estados Unidos a isso, e é isso. Teremos alguns anúncios na próxima semana. Tic-tac. Uau! Ou assim, sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. Medidas adicionais, anotem aí. Mas isso não é só o julgamento. O julgamento é apenas um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tenta atingir empresas americanas, até mesmo pessoas que operam fora dos Estados Unidos. E diante desta notícia, a Mônica Brega disse que Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil. Quem disse isso? Foram os ministros do STF. É inenarrável o tamanho desse absurdo. Então, Bolsonaro pode ir na papuda não por um crime que ele tenha cometido, mas sim porque os Estados Unidos estão sancionando violadores de direitos humanos? Cara, por favor, tem algum jurista aí para me explicar? Fala, diz, Valéria, você tá errada, você tá puçuluca das ideias, você tá maluca, a velha é maluca, vai plantar batatas. Eu vou, gente. Porque isso aqui, além do absurdo de ministros terem falado isso, terem passado isso para a imprensa e a imprensa ter publicado isso, achando o quê, meu Deus do céu? Que você é um idiota completo e que você não tem outras fontes para buscar e que você vai acreditar nessa falácia. E que tá tudo bem se Trump sancionar, aplicar mais alguma sanção a algum brasileiro ou ao Brasil, que Bolsonaro vai parar na papuda. Ou seja, de acordo com a opinião dos Médicos pela Liberdade, isso é uma quadrilha que está ameaçando assassinar o refém caso a família da vítima faça denúncias à polícia. Eu achei essa opinião aqui meio pesada, vocês sabem, né? Eu não sei se o povo lá do Médicos pela Liberdade está no Brasil, achei meio pesado. E aí o Paulo Figueiredo destacou o comentário do Amaury Sade,
Ele disse: nunca em mais de 20 anos de estudo de direito imaginei que fosse ler notícia de que juízes condicionam o destino de um preso ao fato de serem ou não sancionados por violações de direitos humanos. Pior, que fossem divulgar isso pela imprensa como um alerta aos sancionadores. É um negócio tão escabroso, tão depravado, que não seria, para mim, sequer imaginável. Mas a realidade é pior, muito pior que a mais doentia das imaginações. Eu concordo com ele. Enquanto isso, Alexandre de Moraes está preocupado. Parece que o Ovo que Tudo Vê está cagane para as sanções. Pelo menos ele está demonstrando que, nem liga. Por quê? No dia seguinte que Bolsonaro saiu do hospital, teve os exames lá, onde saiu o resultado ontem à tardinha, né? De que ele está com anemia, ele está com uma pneumonia, né, residual, ele está com problemas. E aí, na saída, eu mostrei aqui para vocês, não vou soltar o áudio não, que tem música de fundo. Na saída, ele deu uma paradinha para cumprimentar as pessoas, enquanto os médicos ficaram respondendo perguntas da imprensa, e ficou aqui esse tempinho, certo? 1 minuto e pouco, 2 minutos. O que aconteceu? O Ovo que Tudo Vê deu 24 horas para a Polícia Penal do Distrito Federal explicar por que não foi realizado o transporte imediato do Jair Bolsonaro direto para a prisão domiciliar. Que negócio é esse de ficar ali cumprimentando o povo, recebendo, né, nossas orações, nossos cumprimentos? Que história é essa, Polícia Penal? Eu perguntei lá no meu X, será que o Ovo que Tudo Vê vai mandar prender a polícia? Deixa aí para mim nos comentários. Se você acha que o Ovo que Tudo Vê é capaz de mandar prender a polícia, digite 1. Se você acha que não, que eu estou exagerando, digite 2, tá? Então, assim, parece que o Ovo que Tudo Vê tá nem aí, tá nem aí. E o outro que parece que tá mais desconjuntado com a realidade do que um umbigo de vedete é esse Valdemar da Costa Neto. Ontem ele deu uma entrevista, deixa eu ver qual foi o veículo que eu esqueci, na Band News, tá? Eu vou soltar o trecho para vocês. Ele está tentando consertar a cagada que ele fez no domingo num evento junto com o Kassab. Eu fiz o destaque aqui para vocês, deixa eu soltar o trecho. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe. Então, ele assumiu nesse evento, burro e ignorante, que sim, houve um planejamento de golpe. Eu até deixei na ocasião lá na página dele, planejamento de golpe, Valdemar. Golpe que precisaria de autorização do Conselho da República e do Congresso, Valdemar. Que planejamento de golpe é esse, ô infeliz? Aí todo mundo caiu em cima dele, deputados reclamaram pra caramba, óbvio, e ele resolveu dar uma entrevista na Band News. Gente, ficou tão pior a emenda do que o soneto. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conserto dele. Se o senhor já teve a oportunidade de se retratar com esses aliados do Bolsonaro, esses parlamentares que realmente ficaram chateados, como o Túlio Amâncio trouxe. Lene, boa pergunta para mim. E por isso que eu estou aqui me justificando, dizendo que eu cometi um erro. Em vez de falar movimento, eu falei planejamento. Foi um erro meu e porque eu estava à vontade num lugar. Lene, boa pergunta para mim. E por isso que eu estou aqui me justificando, dizendo que eu cometi um erro. Em vez de falar movimento, eu falei planejamento. Foi um erro. É um movimento de golpe, tá, gente? Ele, em vez de consertar a palavra golpe, ele colocou a palavra, ele consertou a palavra planejamento. Não era planejamento de golpe, não, era movimento de golpe. Dorme com um barulho desse, me faltam até palavras. Na verdade, não faltam, é que as palavras que me vêm ao pensamento eu não consigo falar. Bem que avisou o professor Olavo de Carvalho. Quanto tempo vocês acham que vocês conseguem resistir antes de virarem completos idiotas úteis de ficar pensando e não podendo falar o que vem à sua mente? Isso causa até um empobrecimento do vocabulário, porque, olha, é de lascar. Mas é isso aí. Mas nessa mesma entrevista, Valdemar da Costa Neto jura de pé junto que ele é fiel a Bolsonaro até o fim. Mas ele disse num outro pronunciamento que não, que a gente tem que respeitar a decisão do STF na condenação de Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai apelar para cortes internacionais, que ele não vai fazer mais nada? É, porque aqui no Brasil a gente sabe que, né, não temos para hoje mais na fila do pão. Mas e lá fora, hein, Valdemar? Seu canalha. Deixa aí nos comentários o que você achou
do remendo do Valdemar da Costa Neto, que eu acho que ficou pior do que o soneto, mas tudo bem. Enquanto isso, o sistema está prontinho para virar a página do capítulo Bolsonaro na política. A gente está pronto. Inclusive o Cláudio Dantas foi portador de uma grande notícia, de que, de acordo com uma pesquisa no IBESP, Tarcísio supera Eduardo Bolsonaro e vira principal nome da direita. Vontade de dar um soco na cara e perguntar: que direita, meu filho? Que direita é essa que Tarcísio representa? Porque a mim não representa, a minha direita ele não representa, tá? Vai passar o diabo. Aqui é uma matéria do Carlos Andreasa. Carlos Andreasa é alguém que preste? Não é, mas pode estar acontecendo o que ele levantou aqui? Eu acho que corre o risco de estar acontecendo. O Carlos Andreasa diz que sócios de Tarcísio fizeram as contas e investem na traição light a Bolsonaro. Não gosto do Carlos Andreasa, acho que ele é um imbecil, tá? Um idiota, aquele retratado no imbecil coletivo, do professor Olavo de Carvalho, mas ele usou o termo perfeito, traição light a Bolsonaro. Calma, Berolindo, nós não vamos deixar você ir para papuda, contanto que você abra a mão do seu capital político e coloque a sua capa em mim. Coloque todo o seu capital político em mim. Olhe para mim, que eu já estou tudo combinado lá com meus amigos do Centrão, então, por favor, mas nós não vai deixar você ir para papuda. Que ódio, gente. Então é isso. Essas foram as notícias de hoje. Quero saber o que vocês acham. Vocês acham que essa traição light dos amigo com muitas aspas, de Bolsonaro vai vingar? Deixa nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Gente, espera aí, só um pouquinho, espera. Vamos ficar de olho na CPMI do INSS, porque lembra que eu falei para vocês ontem que o careca do INSS tinha aceitado depor de livre e espontânea vontade lá na CPMI, mas que ele esperou abrir a sessão para avisar que não iria? O careca achou que deu um nó, né, na CPMI. O que os deputados fizeram? Vão chamar os sócios dele, que não estão presos e, portanto, não precisam, né, não estão debaixo daquela lei de que não podem produzir provas contra si mesmos, e vão chamar também a esposa dele, que acaba sendo sócia na empresa, e o filho, tá bom? Então vamos ficar de olho na CPMI do INSS, vamos ficar de olho na anistia. E quais são os movimentos do Centrão para ficar negociando as almas dos presos do 8 de janeiro como moeda de troca para que Bolsonaro passe o seu capital político para o trem. Agora sim a gente vai, tá? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, por favor, leve em consideração que eu estou atravessando um dos momentos mais difíceis da minha vida, com um familiar muito próximo internado. Tive que mudar de urgência de São Paulo para o Rio de Janeiro. Realmente tive muitas despesas. Estou contando com vocês para me amparar nesse momento tão complicado, tá bom? Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer quantia é muito bem-vindo e ajuda a gente a pagar os boletos das dívidas que eu tive que fazer sem poder me programar, tive que vir correndo. Eu agradeço muito sua audiência, sua atenção, suas orações e o seu carinho. Vamos para os comentários? E aí? Prova que eu estou errada, Kirk. Um beijo, querido, onde você estiver. Você levantou uma nação corajosa, que não se dobra diante do seu oponente, do seu opositor. Bora para os comentários.